Olá, estamos aqui novamente, o podcast Só Percepções, como o nome já diz, é para ser uma coisa leve, para que seja uma coisa boa de se fazer, para que seja uma coisa sutil. E hoje com um convidado muito especial, o Gilberto é um amigo muito querido, e vem com um assunto polêmico aí, né? Essa situação de mentoria, que tudo que a gente pega se fala de mentoria, todo mundo correndo atrás. E a gente, num papo prévio, foi perguntado para ele se mentoria era moda. Aí ele ficou um pouquinho bravo e por isso a gente vai fazer esse podcast. Bom, vocês já sabem, isso aqui é regido por um trio, onde a gente tem Paulo André Sena, que, gente, é um dos maiores argumentistas que eu já vi na minha vida, tanto que virou um stand-upper. Vocês vão ver a qualidade e a velocidade desse rapaz de falar bobagem. Ele tem uma categoria para falar bobagem que é único. E temos também o nosso grande responsável por tudo isso, que é o seu Sérgio Frota, que eu diria para vocês que é a parte séria do negócio. De vez em quando também se fica assim mais à vontade. Bom, mas antes de passarmos aí a nossa bola para o Gilberto, o Paulo André vai fazer aí uma abertura, vai criar um cenário, né, Paulo? Criar uma situação para a gente fazer aí uma entrada triunfal do nosso Gilberto Coutinho. Paulo André, seja muito bem-vindo, meu irmão. A palavra é sua. Boa noite, meus queridos. Mentoria virou a palavra da década. Mas, afinal de contas, o que é mentoria? Seria coaching, um instrutor, um professor particular, um mestre? O que é mentoria? Seria apenas mais do mesmo, agora com a linguagem mais sofisticada um pouco? Olha, todos nós temos sonhos na vida. Você sonha ser um cantor, um palestrante, um comediante, seja lá o que você sonhe. Tem alguém que já realizou esse sonho e está te dando bem com isso. E se a gente começar a se espelhar, se modelar nesse alguém para ter o mesmo sucesso que ele teve? E se a gente ousasse um pouquinho mais e trouxesse esse alguém para soprar em nosso ouvido, para dar as dicas, é assim, é assado, vai por aí, vai por aqui. Seria isso a mentoria? Está no ar o podcast Percepções. Aqui a gente tenta perceber a parte invisível que faz o visível se mover. E hoje o tema é todo especial, mentoria. Aliás, é época de internet, se a gente for na rede social, está todo mundo vendendo de tudo. Se você chegar numa rede social e pensar que você sonha em ser um mentor, vão adivinhar seu pensamento e vão aparecer centenas de pessoas te oferecendo mentoria para você ser um mentor. E aí a gente se pergunta, como saber o que é mentoria? Como saber qual que é certa, qual que é errada, qual que é a séria, qual que não é? Como saber o que é mentoria e o que é mentiria? Está cheio de gente fazendo de tudo. Para decifrar, nós trouxemos aqui hoje Gilberto Coutinho, que vai nos falar sobre mentoria plural. E conforme o Valmor falou, hoje a gente precisa deixar o Gilberto irritado. E a gente vai conseguir. Junto conosco está ele, o maestro Sérgio Frota, que é o galã de São José do Rio Preto. Valmor Douglas, ele é cientista em vendas. Isso, ele é o nosso bruxo do Morumbi. E eu, Paulo André, também conhecido como etc, de qualquer anúncio. Boa noite, com a palavra Sérgio Frota. Sérgio Frota, quem é o professor Gilberto Coutinho? Mentoria é coisa séria. Precisamos saber mais sobre a mentoria. O Gilberto Coutinho está aqui para contar para nós o que é isso, afinal. O que é isso, afinal? A mentoria já é uma coisa muito antiga, né? Se nós voltarmos no tempo, né, na época dos jônicos, né, isso 1000 anos antes de Cristo,
ali naquela cidade que hoje é ali a Istambul, né? Na Odisseia, né, que nós temos na Odisseia que nós temos de Homero, ali se fala bastante da figura do mentor. Então nasceu ali basicamente o conceito mentoria. Segundo a Associação Brasileira de Mentores, aqui no Brasil, em 2016 nós tínhamos por volta de 8 mil mentores aqui no Brasil. 2020, vamos falar em março de 2020, nós estamos falando de 35 mil mentores. Aí vem a pergunta, por que tanto mentor hoje? Por que essa explosão, esse crescimento de aproximadamente 20% ao ano, né? Basicamente, essa explicação ela se dá em função de um vetor, de uma forma muito simples de você abordar profissionais dentro de uma empresa e retê-los. Hoje é muito difícil uma empresa. Hoje você tem antigamente, vamos falar 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito normal você, um profissional, ele entrava numa empresa, ficava por 15 anos, 20 anos, às vezes se aposentava. Meu pai, por exemplo, entrou na mesma empresa e se aposentou na mesma empresa, nunca saiu de outra empresa. E aí as empresas, elas precisam reter talentos. Então, olhando esse cenário, onde é muito fácil as ofertas, né? Por exemplo, uma empresa conversa com o funcionário e traz ele para a empresa em questão, né, muito rapidamente. Então, para reter, você utiliza as empresas, as corporações, uma delas é a mentoria. Então, a mentoria também tem um outro papel de ajudar empresários, só para falar um pouquinho de estatística, como eu fugi um pouquinho do Gilberto, né, que gosta de estatística, em abril de 2020, nós tínhamos um cenário de abertura, né, 720 mil empresas estavam abertas em 2020, em abril de 2020. No mesmo período de abril de 2020, cumulativo sempre um ano, né, como um ano, 350 mil empresas foram encerradas. Então, isso explica um outro cenário que às vezes você é executivo e você acredita que você tem todas as ferramentas para poder abrir, né, uma empresa e estar bem naquela empresa. No entanto, você precisa muito mais, né? Muito mais de características técnicas, você precisa de características emocionais, você precisa de uma série de ferramentas, uma caixa de ferramentas completa para te ajudar a seguir em frente, né? Então, a mentoria tem esse papel. Ela segue esse rumo e sem volta. Porque se você olhar, por exemplo, ok, vou comprar na prateleira das universidades, conhecimento. Legal. Mas você pega um conhecimento que é puramente técnico e puramente acadêmico, né? Você não tem um viés mais prático, um viés mais onde você pode aplicar ele de forma direta, né? Então, a mentoria tem esse papel onde você doa para o mentorado uma expertise, uma experiência muito superior, comparando isso ao universo acadêmico de uma universidade. Então, por isso a grande fama positiva de mentoria. Basicamente esse aí é o grande mote, né? Acho que respondendo um pouquinho a sua pergunta. Gilberto, uma vez, há 40 anos atrás, eu trabalhava numa empresa de papel e tinha um consultor lá que eu admirava muito. A empresa dele de consultoria chamava Mentora e o logotipo era colunas gregas. Olha. E era um consultor mão cheia, que ajudava muito a empresa, aprendi muito com ele. E fiquei com esse negócio na minha cabeça, Mentora é o nome da empresa. Agora eu vejo que a mentoria está tomando o lugar da consultoria. É isso? São duas coisas separadas, né? A consultoria, ela tem um papel pontual, muito pontual, pragmático em relação à empresa, temas pontuais dentro de uma organização. Então, a consultoria, ela vai basicamente atuar em processo ou questões de produto, marketing, operações, logística.
A mentoria, ela tem um outro papel. A mentoria, ela segue um viés mais pessoal. Ela atende aquela pessoa específica. É um trabalho feito completamente artesanalmente para atender a demanda para aquele profissional que está precisando de uma mentoria, né? Ou de forma individual ou coletiva, dependendo da circunstância corporativa. Mas essa é a diferença entre a mentoria e a consultoria. Eu participei de uma mentoria muito interessante, muito bem feita, mas eu me senti meio coach. Mas está muito fácil a tua vida, Gilberto. Ninguém te trouxe aqui para você vender consultoria. A questão é o seguinte: a gente está pegando na situação que tem muita gente falando de mentoria de tudo. Hoje você tem mentoria para cozinheiro, mentoria para tudo. E a questão é que está parecendo que a mentoria está indo para o caminho que virou o coach, que acabou virando uma situação não muito crédula. Então a questão que a gente queria entender é o seguinte: a mentoria é realmente uma coisa para resultados? Ela está ligada a uma espécie... Porque eu fiz uma mentoria que era mais um terapeuta que um mentor. É esse caminho que a gente quer ir. Que eu entendo que deve ter uma fundamentação, que deve ter todo o conhecimento, sem dúvida. Agora, para quem serve isso? De forma geral, Gilberto, para quem que serve? Como é que a gente faz para não ser enganado quando a gente entra nessas histórias aí? Faça 1 hora de mentoria grátis e seja feliz. Como é que é isso aí? Assim, não existe fórmula mágica, né? Não existe uma fórmula que você use de forma pragmática. Primeiro, que nós estamos falando de seres humanos, né? Ser humano você não pode botar numa planilha, você não é cartesiano, né? Ninguém é cartesiano. Todo mundo tem as suas particularidades e a sua essência, né? Agora, indo, por exemplo, o que eu gosto de atuar, assim, de observar esses temas, respondendo a sua pergunta aí de forma mais objetiva, vamos fazer uma analogia rápida, né? Já que você falou, vamos pensar, por exemplo, um cozinheiro, né? um chefe de cozinha. O chefe de cozinha, para ele virar um chefe de cozinha, imagina que ele precisa ter uma série de habilidades. Não apenas habilidade técnica, não apenas habilidade específica, né? Não apenas habilidade específica voltada para construir os pratos, técnica de cocção, etc. Não. Ele precisa ter habilidade emocional, ele precisa conhecer de logística, ele precisa conhecer de uma série de outras temáticas para ele poder se desenvolver como um profissional qualificado. Ele precisa conhecer muito de gerenciamento de projetos, né? Porque ele basicamente cada noite é uma gestão de um projeto, né? Ele vai ter uma demanda específica. Se por exemplo ele não tem lá algum ingrediente específico, ele vai ter que se virar nos 30. Então ele vai ter que gerir crise também. Então como eu entendo isso? Você precisa ter várias habilidades. Então, essas habilidades que compõem cada um de nós, por exemplo, eu gosto muito de fazer analogia do pessoal da vela, né? Para você poder velejar, para você poder ir de um ponto X ao ponto Y, tanto num cenário de competição como num cenário de cruzeiro, você tem que estar 100% habilitado do ponto de vista real, prático, tá? Prático. Você tem que conhecer navegação, você precisa conhecer mecânica, você precisa conhecer hidrodinâmica, você precisa conhecer muito bem meteorologia, você precisa conhecer várias, você precisa ser um cozinheiro, você precisa gerir muito bem o tempo, porque se você está solo, você vai ter que dormir aquela janela mais complexa, você dorme 1 hora, fica acordado 1 hora, você é uma travessia mais longa, e assim por diante. Então, você precisa ter... Agora vem a pergunta, como é que você conquistou essas habilidades? Você conquistou essas habilidades com pessoas que já têm experiência. Você não vai se atrever, né, a fazer por exemplo, entender meteorologia sozinho. Você pode até entender meteorologia sozinho, mas você precisa do pulo do gato, detalhes que são importantes, pegar com aquela pessoa específica que é uma pessoa que conhece profundamente. Então, existe um papel de mentor e um papel de mentorado. Em algum momento da nossa vida, acontece isso. Você é mentor, você é mentorado, existe uma troca, é uma simbiose, né? Agora, respondendo diretamente,
Sim, existe uma série de... Eu não vou aqui entrar no mérito de X ou Y. Gostei da história de responder diretamente, que eu já ia reclamar. Já que eu te cortei, responde a Fabiana. Tá vendo a Fabiana aí? Peraí. Eu vou ler para você. Mentoria, pelo que eu entendi, pode ser entendida como uma consultoria para si própria. Sim, nesse aspecto pode até ser uma consultoria pessoal, por assim dizer, né? Ela sai de uma linha corporativa, ela vai para uma linha mais pessoal. Sim, ela segue um padrão, desde que siga algumas linhas, né? Que realmente sirva de ajuda para a pessoa que está recebendo a informação ou o mentorado. Antes de você ir direto ao ponto, vamos deixar o Paulo André falar, que ele não falou nada ainda. Se prepare, hein? Eu não falei, o Valmor não deixa eu falar, mas vamos lá. Mas aqui fica só flores e só doçura, né? O Valmor que é o bravo aqui. A primeira mentoria que eu tive na minha vida, eu acho que foi no confessionário. Tinha 7 anos de idade, você vai lá, se ajoelha e o padre é o seu primeiro mentor. Ele te ensina, ele te orienta sobre tudo o que fazer, como fazer, o que é o certo, o que é o errado. Ok, lá no Vale de Jequitinhonha isso era moda, todo mundo fazia isso. Mas até tomando o padre como exemplo, a gente cresce na vida e o padre, ele sempre foi uma referência na vida de algumas pessoas, né, que escutam o que o padre orienta. Eu estou citando o padre, não o pastor, por uma questão muito específica. Padre dava mentoria com o nome de aconselhamento de casais. O casal pecava e ia lá, o padre ensinava como fazer certo, como fazer errado. Até que alguém chegou e perguntou o seguinte: mas padre, como que você quer falar de casamento se você nunca foi casado na sua vida? Como que você quer dar aula, como que você quer dar lição? Bom, já que o padre ficou em silêncio, eu resolvi responder. Eu falei: meu querido, o padre não pode falar de casamento porque ele não é casado. Então quer dizer que só quem teve infarto é que pode ser cardiologista? Só quem teve câncer pode ser oncologista? O padre estudou a fundo, tem 20 anos que ele estuda sobre casamento e tem 20 anos que ele escuta o Ciel da cidade, tudo contar as mesmas brigas, as brigas são todas igual. Só muda o endereço e a condição financeira, mas os barracos são igual. Com uma vantagem: o padre, por não casar, ele é neutro. Você chegar para o pastor e falar: pastor, minha esposa fez isso, isso e isso, o pastor vai lembrar que a esposa dele também fez isso, isso e isso. É mesmo, você está certo, vamos lá acabar com elas. O padre consegue ser neutro. Essa história que eu contei, Gilberto, é o seguinte: a pessoa, para ser um mentor, ele tem que ser bom na profissão. Por exemplo, se você vai dar mentoria para um ator, você tem que ser ator também. Você vai dar mentoria para um cozinheiro, você tem que ter sido cozinheiro também, você tem que ser expert naquilo ou não? Eu posso só na teoria conseguir fazer a pessoa chegar, fazer a pessoa entender, fazer a pessoa produzir, porque você falou em resultado. No caso, eu sou comediante. Como que eu vou pegar uma mentoria? O meu mentor tem que ter sido comediante também? Ou nada a ver? Você colocou uma pergunta, um ponto que eu acredito, é que quanto mais experiência, quanto mais conhecimento você tem, você consegue otimizar muito mais informação e a pessoa que acaba recebendo os dados, ela consegue, por exemplo, vou dar um exemplo aqui fácil. Você, para construir, por exemplo, legal, vamos para a Lua. Você precisa ter uma gama de habilidades, uma gama de conhecimento, anos de experiência para poder fazer alguma coisa específica para poder ir para a Lua. Claro que você vai precisar aprender com pessoas que já foram para lá ou já têm uma experiência muito maior, porque você vai conseguir otimizar, você vai errar muito menos. A grande questão é errar menos. Mas errar menos é bom? Depende de como é que você vai utilizar. Mas, em linha geral, você consegue obter resultados, em linha geral, você consegue obter muito mais resultados em muito menos tempo. Essa é a grande sacada da mentoria. Eu defendo uma outra linha, que é a linha da mentoria plural. Por que mentoria plural? Porque hoje você tem a linha, por exemplo, um mentor X, esse mentor X fala sobre tudo. Como você mesmo falou do padre, né? Como é que pode? Mas pode porque a pessoa tem expertise, mas tem um fator experiência no meio. Então, se você consegue, por exemplo, numa mentoria, num processo de mentoria plural, né? Você consegue agregar, por exemplo,
5 pessoas, 6 pessoas, e pessoas de diferentes culturas, diferentes países. Imagina o mentorado, a pessoa que vai receber informação, ela está recebendo informações de pessoas dentro do ambiente cultural brasileiro e pessoas dentro de um outro ambiente cultural que estão falando sobre o mesmo tema, ou temas opostos, mas ele já resolveu problemas semelhantes. Então, tem muito a agregar. Por exemplo, se você for fazer uma mentoria com foco empreendedora, se você tem, por exemplo, 8 mentores, 6 mentores, com vasta experiência e muito a agregar, o mentorado ele passa a ter uma visão muito mais plural, uma visão muito mais 360 de uma empresa, com pontos de vista diferentes, não apenas com uma única pessoa, que é o mentor. Então, nesse aspecto, eu acredito muito nessa linha, que a experiência, ela conta, sim, a experiência, ela consegue agregar muito mais resultado à pessoa que está recebendo informação do que, por exemplo, quais foram os resultados que a pessoa conseguiu gerar isso também depende, né? A pessoa conseguiu gerar, com, por exemplo, 23 anos, a pessoa conseguiu 2 bi de patrimônio líquido. Não, ela conseguiu. O que ela fez para chegar lá? Vamos entender o que ela fez para chegar lá. Então, não existe uma fórmula, não existe aí é Gilberto, eu acredito que quanto mais experiência, mais conhecimento, você consegue passar muito mais para a pessoa, fazendo com que a pessoa erre menos. Errando menos, ela tem resultados muito mais rápidos. O Gilberto me ajudou aqui como comediante. Ele falou em mentoria para ir à Lua. Eu fiquei aqui imaginando, cara. Mentoria para ir à Lua deve ser coisa de lunático. Foi só um exemplo. Eu não posso perder a deixa. Eu dou mentoria para ir à Lua. Você já foi à Lua? Não, você é um lunático, só pode. Agora você levantou a bola, tinha que chutar. Agora, antes do Sérgio falar, você chamou aqui a atenção uma coisa interessante. Você falou em mentoria para pessoas de cultura diferente. Eu fiquei pensando, né, aqui no exemplo do padre, que vai dar mentoria para o casamento. Já pensou essa mentoria com pessoas de cultura diferente? Você coloca um brasileiro e um muçulmano. O brasileiro reclamando aqui que ele casou com mulher, e o muçulmano casou com 6, 7. O que ele vai aprender é o seguinte: o muçulmano esperto casa com 7 irmãs, que aí é uma sogra só, economiza o problema. Mas eu acho que o Sérgio quer falar alguma coisa. Fala, Sérgio. Uma vez eu andava muito de carro com um amigo meu, andando de carro para lá, para cá, para lá, para cá. Um amigo meu me puxar para contar a minha vida para ele. Eu contei a minha vida, a empresa, a experiência como vendedor, a minha experiência como gerente de vendas. Durou um ano de conversa. Aí um dia ele falou: escreve um livro. Eu peguei, juntei aqueles textos que eu tinha falado com ele, textos que eu tinha. Aí um dia ele tem o seu livro aqui. Meu não, seu. E foi, e fez escrever um livro. Olha. Esse livro aqui, ó. Sabe quem era o mentor meu? O Valmor. O Valmor foi meu mentor nessa coisa, eu não sabia. Ele estava fazendo mentoria comigo. Ô, Sérgio, nesse caso estava mais para obsessor do que para mentor, né? Mas é bacana o que o Sérgio está pondo, né? Eu vejo a mentoria, Gilberto, neste tipo. Uma coisa que me incomoda no padrão de mentoria do mercado. Então, você vai lá e o cara te propõe um pacote de prazo X, de etapas Y. Na minha visão, a mentoria ela é uma coisa que ela tem que ir construída degrau a degrau. Se eu tivesse dito para o Sérgio lá atrás que ele ia escrever um livro, ele teria corrido. Corrido? Mesmo? Eu conheço ele. Leonino, tem preocupação com o que os outros pensam dele. Você sabe como é gente que é assim, né, Gilberto? Por acaso você também sabe. Está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar, tal. Então a gente precisou
fazer um pequeno estelionato até ele escrever um livro, e ele escreveu o livro. Estelionato mesmo, porque eu não estava entendendo aquilo. Foi por osmose, né? Foi por osmose, né, Fajô? Foi para os montes. Legal. Por falar nisso, Paulo, preciso que você ajude um rapaz chamado Miguel Pereira. Esse rapaz, Miguel falando Pereira. de casamento, que você falou de casamento, ele está tão obsediado que até o telefone que ele usa é da mulher. Dá uns conselhos para ele, tadinho. Alguém conhece ele? Um irmão nosso, muito querido. Seja bem-vindo, Miguel. Eu conheço, o Valmor, eu conheço o Miguel, e você está usando o telefone com o nome da mulher dele, é que alguém deu uma mentoria para ele agradar a mulher. Olha, melhor você botar. A mulher dele é brava, eu conheço a figura. Ele foi, adotou o nome dela, pronto, tudo bem. Agora, interessante, Gilberto, a gente está brincando aqui entre a gente, mas tem muita gente escutando, vai ficar gravado no YouTube, muita gente vai escutar. E quando você fala mentoria, consultoria, coach, aliás, depois eu vou te fazer uma pergunta que nunca ninguém fez na vida. Qual é a diferença de mentoria para coach? Acho que essa daí nunca te perguntaram. Mas, antes de chegar... Essa é boa. A minha dúvida é o seguinte, você viu só? Eu fiz uma mentoria antes para brigar com o Gilberto. Eu peguei um mentor para me treinar aqui. A questão que eu pensei é o seguinte, quando você fala em mentoria, consultoria, coach, esse negócio, parece um negócio de outro mundo, né? É para empresário, é para quem tem empresa, é para quem é muito rico. Vamos tentar trazer isso para todas as esferas, porque tem muita gente de todas as classes assistindo a gente. A pessoa comum, como que ele faz para ter acesso à mentoria? Eu trabalho como auxiliar de limpeza, mas eu tenho um sonho de ser promovido a supervisor, eu tenho um sonho de fazer faculdade e procurar outra coisa. Dá para trazer a mentoria para a realidade do brasileiro? E nos Estados Unidos, poder aquisitivo maior é uma coisa. No Brasil, dá para puxar a mentoria para as pessoas comuns, né, para as pessoas, os pobres mortais, vamos dizer assim? Bom, mais uma vez, Paulo, a sua colocação sempre muito brilhante, com muita propriedade. Bom, essa basicamente, você fez uma pergunta que eu particularmente me faço todos os dias, porque o que eu particularmente acredito é que a mentoria, o processo de informação mais... Porque a mentoria é mais objetiva, né? Ela é muito, muito direta, muito pragmática. Ela precisa estar acessível a todas as pessoas. E uma das nossas ambições é tornar isso possível, acessível, para que todas as pessoas consigam fazer mentoria, porque a nossa mentoria é mais corporativa, com um foco voltado para tornar a pessoa, para que a caixa de ferramenta dela, para que as habilidades dessa pessoa fique mais aguçada, para que ele possa empreender em qualquer situação seja ela qual for. Então, ela vai conseguir empreender, ela vai conseguir se relacionar, ela vai conseguir criar do zero. Então, a grande sacada, se você observar os grandes empresários, pessoas que deram certo, são pessoas que começaram do zero, começaram na sua garagem, começaram no seu quarto, na sua sala, na garagem, enfim. E pessoas que começaram sem capital. Então, como é que você começa com um negócio? Você começa com relacionamento. Então, aprender a lidar com essas emoções, aprender a se relacionar, aprender conceitos básicos, né, de gestão, etc. Então, a mentoria ela vai muito por esse caminho. E eu, particularmente, tenho um sonho, uma ambição minha, uma ambição nossa aqui, da empresa, de tornar isso possível, sim, a todas as pessoas. Todas as pessoas que têm o desejo de evoluir, de aprender mais, se capacitar mais, isso vai ser possível. Essa é uma das nossas metas, inclusive. Perfeito. Gilberto, interessante, né? Quando eu falei da ideia de você puxar a mentoria para o terráqueo comum, sem entrar em política, eu não quero discutir política aqui, eu só vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo um momento de polarização e você tem, se não tiver nenhuma grande mudança, em 22 a gente vai eleger ou o Bolsonaro ou o Lula. São os dois caras mais populares do Brasil, cada um na sua área. Se a gente perguntar, são os mais capacitados?
Cara, tem muita gente extremamente capacitada, muito mais capacitada que os dois, mas não consegue falar a linguagem do povo. Então não tem chance nenhuma de concorrer. Esses dois conseguiram uma coisa interessante. Eles conseguem descer até o cidadão comum. Você olha para os dois e fala, esse é o cara que eu tomaria uma pinga do boteco. É isso que eu estou falando de popularizar para o cara comum, que tem vontade de deixar de ser... trabalhar como garçom e quer empreender, quer ser o gerente do negócio, quer partir, ou quer ser engenheiro. A mentoria, você falou que é uma caixa de ferramentas, então ela pode ser aplicada, não é específico para um, ela pode ser aplicada em todo mundo. Qualquer pessoa pode usar uma mentoria e se melhorar como pessoa, como profissional. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A mentoria, ela tem a mentoria corporativa para executivo, né, ou para as pessoas em geral, tem esse papel de não apenas colocar regra, né? A ideia não é ficar jogando regra na cabeça da pessoa. Na verdade, não existe uma regra formal. O que a gente coloca são conhecimentos específicos, né, da área, e também uma pitada muito forte de temas envolvendo emoção, porque tudo, como você falou, né, você puxou um gancho muito bacana, né? Também não fazendo apologia à política, tá? Nem aqui, neutralidade total. Mas, olhando um cenário puramente Bolsonaro e o Lula, né? Olhando para essas duas, tá totalmente polarizado, os dois são populistas, né? De uma forma X e uma forma Y. Mas os dois são populistas, os dois se comunicam bem, e os dois falam a linguagem do povo, né? Falam de forma simples, e todo mundo consegue entender o que eles falam. Basicamente, o empreender vai muito disso, vai muito dos aspectos emocionais. Você pode, por exemplo, empreender sendo um garçom, você pode empreender sendo um profissional da área de limpeza, porque você pode criar, por exemplo, você pode criar... Quando a gente fala de inovação, a inovação se conectou muito a inovação com tecnologia, mas inovação não é tecnologia. A inovação, ela está em tudo. A inovação, ela está conectada com uma ideia diferente, ideia disruptiva. Se, por exemplo, a pessoa que trabalha por exemplo, com limpeza, e ela teve uma sacada de desenvolver um produto ou criar uma associação, ou criar juntar com duas empresas e criar um serviço novo, criar um produto novo, criar uma forma de remuneração diferente, ela está sendo disruptiva, ela está empreendendo. Então, empreender é dar um passo além, é você não ter medo de fazer algo diferente, você não ter medo de tomar iniciativa e fazer aquilo acontecer de verdade. Então, você tem vários exemplos hoje de pessoas que conseguiram, sim, desenvolver, conseguiram empreender. Então, nosso papel aqui é tentar, primeiro, desmistificar que a mentoria é algo para a classe X, Y, Z. Não, a mentoria é para todos que queiram atingir um determinado, alcançar mais conhecimento, ter mais experiência e poder empreender em qualquer situação, seja ela a situação mais complexa, mais difícil, enfim, não importa o ambiente que a pessoa vai empreender, ela vai conseguir empreender de alguma forma, do zero. A partir do zero, ela consegue empreender alguma coisa. Essa é a nossa grande ambição. Ô, Gilberto, você sabe que eu chamo você de Gilberto Mindset, né? Porque você tem esse teu formato de criar conceito e tal. E você usou uma palavra aí que me lembra muito uma outra pessoa, rapaz. Disruptivo, como é que você falou aí? Disruptivo. Tem um cara que usa muito essa palavra, que é um exemplo de gente que faz acontecer e que pediu para participar aí, para te dar um alô. Vamos ver se você conhece ele. Vou pôr ele aqui na tela. Vou ver se você conhece ele. Opa! Seja muito bem-vindo, Marcelo Braga. Como é que você está, Marcelo? Ele está sem áudio, peraí. Fale de novo, Marcelo. Sabe o que acontece, Gilberto? Boa noite a todos. Sabe o que acontece? Boa noite, Marcelo. O cara faz a gente entrar e tira o áudio da gente. Entendeu? Tudo bom, Sérgio? Prazer te conhecer. Tudo bom, Paulo? Prazer te conhecer. Gilberto,
vim aqui para dar um oi para você. E o Valmor falou um negócio interessante, né, em relação a gente ser disruptivo. E a gente está aí no nosso mercado, para você, Paulo, e para você, Sérgio, que não me conhece, a gente é da área de elevadores e o Gilberto realmente está fazendo um trabalho disruptivo na área de elevadores, porque a área de elevadores é uma área que precisa da mentoria, necessita da mentoria, só que tem um detalhe, o Gilberto está conseguindo mostrar para eles realmente o que ele está falando agora, que a mentoria não é só para a classe AAA. Ele está conseguindo mostrar para a nossa categoria, que tem muitas empresas familiares, muitas empresas que a pessoa era técnico, e não desmerecendo a pessoa, porque ele era técnico e empreendeu e foi e montou uma empresa. Só que ele veio com a bagagem do técnico, né? Ele não teve ele não conseguiu ter essa especialização, ele não conseguiu ter alguém para mentorear ele. E o Gilberto está fazendo isso para a nossa categoria. Eu vim aqui para realmente agradecer, Gilberto, mais uma vez, e você está colocando o seu dedo aí na categoria, né? Colocando a sua marca e fazendo a coisa mudar de figura. As empresas que aceitaram o desafio, que começaram a trabalhar contigo, a gente percebe, assim, até no conversar com com os empreendedores, como eles estão mudando até a forma de falar, né? Então, a ideia da mentoria realmente... eu vejo assim, né? Se vocês me permitirem, a mentoria é dividida em duas situações, e vocês que são da área sabem melhor do que eu. Existe realmente a mentoria técnica e, desculpa o que eu vou falar, existe a mentoria blá, blá, blá. Então, o Gilberto está aí para mostrar que é possível você fazer uma mentoria técnica com custo baixo, porque, às vezes, a empresa está numa dificuldade muito grande e ela, principalmente numa situação dessa de pandemia, ela busca qualquer coisa. E aí, às vezes, vai vir aquele mentor, blá, blá, blá. E o que vai acontecer? Ele já está numa saia justa, né, financeiramente falando, ele vai se complicar mais ainda, infelizmente. Ok. Ô, Marcelo, nada aqui é por... Boa noite, eu sou o Paulo André, prazer em conhecê-lo também. Nada aqui é por acaso. Tá? Você entrou falando e você aprendeu de cara. Primeira mentoria para se fazer uma live é que tem que ligar o microfone, senão você fala, ninguém ouve. Isso é simbólico, tá? Tem muita gente que tem um conhecimento muito grande dentro de si, mas não consegue ligar o microfone, ou seja, não consegue passar esse conhecimento. Isso é uma brincadeira que a gente fez. Sim. Você tem um grande conhecimento, mas se não ligar o microfone, você não consegue passar por demais. Sim. O Sérgio Frota, aqui presente, é o nosso exemplo. O Sérgio Frota tem um conhecimento na área de vendas fantástico, ele é um grande vendedor, e ele conseguiu escrever um livro. Esse livro é uma espécie de mentoria, porque ali ele dá exemplos práticos de técnicas de vendas que servem não só para quem é vendedor, serve para a vida. Se você quer impressionar alguém, conquistar a pessoa amada, você vê ali exemplos que te levam a fazer isso. Mas o que eu queria colocar é esse ponto. Tirar da pessoa que tem um conhecimento muito grande, mas não consegue passar esse conhecimento. Ligar o microfone, a brincadeira que a gente fez. É isso que o Coutinho está conseguindo fazer, conseguir trazer para fora e puxar das pessoas esse conhecimento. É isso que é a arte da mentoria? Olha, eu vejo assim, Paulo, que o Gilberto realmente ele está usando essa arte na prática. Né? O Gilberto está fazendo isso na prática. Eu vejo por mim, na nossa área, que é uma área, que eu falei, muito, como que eu vou dizer, muito familiar, muito amador até, né? Que nem você falou, os técnicos que não sabem apertar um microfone, né? Ele sabe consertar o elevador, mas de repente ele não sabe apertar o microfone. E o Gilberto, ele está pegando o quê? Ele está pegando a mão do técnico que não sabe apertar o microfone e pega a mão e faz assim, ó, vem aqui e aperta o microfone. Então, acho que é isso que é a grande sacada da mentoria, né?
Perfeito. Fala, Valmor. O microfone está desligado, Valmor. Olha a mentoria nossa aí, você tem que ligar o microfone. É porque eu faço questão de ser justo, Paulo. O tempo que o Marcelo ficou sem microfone, eu fiquei também. Você faz questão de ser cara de pau, né, Valmor? Então, mas eu queria pôr um veneno aí, ou uma pimenta. O trabalho do Gilberto, da SW, é parte de um todo. Esse que acabou de falar, o Marcelo Braga, é um cara que tem um certo número de seguidores conquistado pela competência, pelos trabalhos bem feitos. E aí, esse aqui é o grande termo do nosso podcast, né? Mentoria é moda, porém, quando ela está bem encaminhada, porém, quando você tem credibilidade, porém, quando você tem alguém que te dê a indicação, que te dê credibilidade, que te passe autoridade, facilita muito, né, Gilberto? Fala aí, foi fácil. Pode contar para nós. Assim, no que se refere todo mercado tem a sua complexidade, né? Todo mercado tem a sua. Eu tive que sentar, entender bastante aí o mercado, conhecer um pouquinho mais. É claro que houve uma simbiose, né, de troca de informação. É claro que houve uma ajuda muito forte aí por parte do Marcelo, né, tá me ajudando a trazer todos os inputs. E esses inputs foram fundamentais para a gente poder desenvolver o trabalho. O trabalho é uma simbiose, né? Ele é conjunto, ele sempre é 4 mãos. O mérito é sempre da pessoa que está do outro lado e tá se colocando à disposição, ela está se colocando de uma forma legal, abraçando o trabalho. E aí existe um trabalho em conjunto, e esse trabalho em conjunto é que faz a coisa acontecer. Não é um trabalho onde o X está aqui, o Y está aqui, não. Os dois estão no mesmo lugar, no mesmo patamar, e essa troca de informação, porque é uma troca, eu também aprendo bastante, eu tenho aprendido bastante com o Marcelo. Então, essa troca é fundamental, e isso ajuda bastante a desenvolver o trabalho. O importante é que não existe, repito, não existe certo, não existe errado, existem caminhos. Para onde que eu quero ir, eu preciso construir uma ponte para chegar lá. E nessa ponte a gente começa a construir juntos, né? de forma sempre a 4 mãos. Basicamente isso. Falar em mentoria, eu acho que o nosso mentor, que é o Sérgio Frota, quer falar. Não é isso, Sérgio? Sérgio? Alô? Bom, enquanto o Sérgio escuta a gente, o Coutinho, o Marcelo, eu tenho uma colocação aqui, né? O Valmor, ele costuma muito falar Sérgio? Quer falar, Sérgio? Alô? Não, fala você. Pode falar. Tá, o Coutinho, o Valmor, ele tem uma frase sensacional chamada O Invisível que Vende. E quando a gente batizou esse podcast com o nome de Só Percepções, é para a gente perceber aquilo que a maioria não percebe. Esse invisível que vende, esse invisível que funciona, o que é isso? É um toque, é uma mágica, é um talento? Como o Marcelo falou, você consegue pegar a mão do técnico, colocar aqui e fazer ele ligar o microfone certo. O que é essa parte para qualquer profissão? No meu caso, eu trabalho com vendas também, mas eu brinco às vezes como comediante. E eu achei que a parte invisível da comédia, que ia fazer a minha comédia vender, que ia fazer as pessoas darem risada, porque dar risada é fácil fazer, mas eu tentei buscar um tipo de comédia, não apenas a comédia pela comédia. Eu procurei colocar aqui piadas inteligentes que fazem a pessoa pensar, para ser um diferencial. Seria o meu invisível na comédia. Como que é isso no mercado? Ainda mais quando você fala no mercado de elevadores, né? Como que é a concorrência? Como que eu ganho a concorrência para vender o meu elevador e não do outro? Qual é o invisível? Qual é o pulo do gato? Qual é a mágica aí nesse novo setor? Bom, nesse aspecto, eu acredito que a mágica, na verdade, o que na verdade não é uma mágica. O que existe, sim, é você
não existe um caminho, não existe uma fórmula, não existe. O que existe é você entender o cenário e você, a partir desse cenário, você desenvolver um trabalho sempre priorizando para que a pessoa consiga absorver o máximo possível de informação. Então, o que nós acreditamos aqui? Que a pluralidade, ou seja, várias cabeças pensando, quanto mais cabeças pensarem, melhor, porque você consegue dar visões diferentes para o mesmo tema. Então, aquele assunto específico que você vai explorar, por exemplo, vamos falar sobre copo. Você vai olhar a face norte, a face sul, a face leste, você basicamente vai olhar todas as faces, você vai olhar todos os aspectos envolvendo aquilo, e isso dá para o interlocutor uma mensagem muito mais plural, uma mensagem muito mais rica, até para ele formar opiniões, formar um raciocínio, até dentro de casa, porque para você tomar a decisão, o processo decisório, ele ocorre, claro, no lado consciente do cérebro, mas buscando dados lá no inconsciente. Então, você precisa dar elementos para você poder formatar um raciocínio, você desmistificar questões culturais que você aprendeu lá atrás, né? Fatores. Você internalizou muita coisa quando adolescente, como criança, e você na vida adulta, como empresário, ou como funcionário, ou como você acaba transmitindo essas crenças que eu falo, você acreditar que, por exemplo, enfim, eu estou falando conjunto, né, sistema de crenças, né? Crenças que eu não estou falando de religião, tá? Não é religião. O sistema de crenças é acreditar que aquilo que você pensa é correto, é certo. Tá? Eu acredito que se eu tomar essa decisão aqui, ao invés de pegar o meu carro e virar aqui para essa rua, eu vou entrar na outra rua porque eu acredito que aquela rua é melhor do que essa rua. Isso é uma crença. Então, você acaba desmistificando sistemas de crença passado e você começa a reinventar a tua forma de pensar. Porque para você atingir resultado, você precisa construir pontos diferentes. Porque você está caminhando na mesma ponte para atingir aquele resultado, você, com aquele mesmo caminhar, aquele mesmo tráfego, você não vai atingir o mesmo resultado. Você precisa ir para um outro caminho. Só que para fazer esse outro caminho, você precisa dar um passo à frente. Você precisa quebrar resistência, você precisa ter coragem, você precisa uma série de elementos que são fundamentais para você poder chegar lá. Né? Isso geralmente é feito a quatro mãos. Perfeito. Deixa eu pegar agora o Marcelo aqui. O Marcelo, acho que é um empresário. O Marcelo é o rico aqui do grupo, né? Então a gente tem que pegar ele pelo pé. Quem é rico não conta, né, Marcelo? Isso aí, a mentoria ensina, quem é rico não fala. Mas a pergunta que eu faria aqui é o seguinte: as empresas, a concorrência é muito grande, elevador não deve ser diferente, mentor não deve ser diferente, o caso do Sérgio Frota, que vende cozinhas industriais, também não é diferente. O empresariado brasileiro, ele investe pesado na qualidade do produto, na propaganda, no marketing, ele investe na logística, na entrega. Marcelo, demorou para o empresário brasileiro acordar e começar a investir no funcionário, no material humano, que esse deve ser o grande diferencial de cada empresa? Demorou para perceber isso? Já percebeu? Não percebeu ainda? Como que você vê a coisa? Olha, Paulo, eu percebo o seguinte: quando a gente pega e entra, eu vou fazer um breve resumo para você. Hoje, eu sou presidente do CCS, que é o Sindicato das Empresas de Elevadores, e também da ABEL, que é a Associação Brasileira das Empresas de Elevadores no Brasil. Então, a associação ela cuida de todo o mercado brasileiro no Brasil. Então, o que eu percebo é o seguinte: existe, infelizmente, duas vertentes muito fortes na área de elevador. Você tem as multinacionais que vieram com a cultura de fora, e essa cultura profissional, e você tem a outra vertente, que são empresários com empresas menores. E você falou um negócio que, principalmente na pandemia, fez toda a diferença. A empresa que cuidou há 2 anos, há 3 anos atrás, de relacionamento, né, do tripé. Se você entrar no site da minha empresa, eu digo que existe um tripé, que é fornecedor, colaborador e cliente. Nenhum vive sem o outro. Então, aquela situação que a gente tinha no Brasil antes,
eu vendo e eu não estou preocupado com a qualidade, eu vendo, não estou preocupado se o cliente está satisfeito ou não, o importante é o dinheiro. Isso, o empresário que tinha esse pensamento, tanto na área de elevadores quanto em outras áreas, Paulo, e a todos, ele quebrou. Ele quebrou. E o Gilberto pode falar melhor aí, que existe um percentual de empresas que fecharam na pandemia, não é que fecharam por conta da pandemia, fecharam porque já estavam trabalhando errado, não estavam priorizando o material humano, e quando veio a pandemia, aquela gordura que ele tinha, que ele conseguia fazer sobreviver a empresa dele, não por mérito dele, mas porque ele tinha um lucro um pouco maior, e essa gordura ela acabava fazendo com que o valor que ele tinha, que ele não administrava corretamente, esse valor acabava compensando. Na pandemia, o Gilberto pode falar melhor aí, muitas empresas fecharam por puro falta de conhecimento. Então, na minha empresa e outras empresas do meu ramo que sobreviveram e que estão trabalhando corretamente, ô Paulo, é porque enxergaram que o material humano é tudo dentro de uma empresa há 2, 3 anos atrás, entendeu? Ô Gilberto, você que aumentou de um negócio, o mercado de elevador está subindo ou está descendo no Brasil? É bom. Boa colocação. Tá crescendo bastante. Só pegando o gancho do Marcelo, eu falei no começo, né, em abril de 2020, foram abertas aí 720 mil empresas, né, e 350 mil empresas fecharam. Então, um índice muito alto, né, de fechamento. Né? E, basicamente, as empresas que fecharam, olhando por um aspecto mais, abrindo as entranhas, né, dessa informação, você nitidamente percebe que ou está relacionado à gestão direta, né, a gestão, e aí você abrindo a caixinha, a gestão, ela se subdivide em dois degrauzinhos. O primeiro o tema envolvendo pessoas, né, má gestão de pessoas, e segundo, má gestão de pessoas com foco para resultado. Treinamento, né, você jogar a cultura da empresa, e o segundo, má gestão de caixa e má gestão de contratos. Então, se você olhar puramente, gestão ligado às... Se a pessoa tivesse dentro da sua caixa de ferramenta conhecimentos e habilidades que pudessem ajudá-lo ou ajudá-la a enfrentar a crise de uma forma diferente, mais criativa, disruptiva, focando em pessoas, produto, diversificando, indo para a rede, né? Olhando soluções eletrônicas, né? Soluções digitais, muito provavelmente esse número seria bem menor. Mas nós não podemos julgar aqui, né? Porque a pandemia ela acelerou todo esse processo aí nas empresas brasileiras. É verdade, toda crise você faz fortuna desaparecer, mas aparecem outras inovações. O Valmor quer falar, eu acho que o Sérgio Frota também quer falar. Valmor, manda bala. Ô Paulo, você puxou bem a história do elevador que sobe ou que desce, né? O propositivo desse podcast é a gente falar sobre o que a gente pensa. Então a gente tem, como já foi puxado nesse assunto, a polaridade, como o Marcelo trouxe. Isso fica muito claro. Pode falar, Sérgio. Alô, Sérgio? Alô, Sérgio. Acho que fica muito claro a necessidade de treinamento, de entendimento, de falar bem. É muito claro o que o Gilberto falou, que ele também, o Marcelo, comunicação. É muito claro isso, para mim. Tá certo, Gilberto? Sem dúvida. O processo de comunicação ele é fundamental, né? Saber se comunicar bem, se comunicar de forma simples, né? Todo mundo tem que entender o que você fala. Eu costumo dizer que desde a pessoa que está na limpeza ao CEO tem que entender o que você fala, né? Então, você tem que comunicar simples, comunicar bem,
como você mesmo falou, né, Sérgio? Comunicação é tudo. Liga o microfone, por favor. Marcelo comentou sobre a sua habilidade de pegar na mão do técnico e fazer apertar o botão. Não quero ser desmancha-prazer, Sérgio, mas a questão não é a comunicação. Como você deu o exemplo, se eu não tivesse feito um estelionato, se eu não tivesse te enganado, você não era o escritor hoje. Então, Gilberto, a gente está chegando próximo do fim e eu queria fazer essa mexida na situação. Comunicação, treinamento, organização, coach. O que eu venho sentindo cada vez mais, e para mim, semidislexo, é um fato, eu não sou autodidata e tenho raiva de quem é. Se eu fosse autodidata, eu ia ser engenheiro. Certo? Certo, Marcelo? Se eu fosse autodidata, eu ia ser engenheiro. Eu não tenho essa capacidade. Então, a vida inteira, eu tive uma coisa que é chamada de guru, que hoje virou mentor. O que eu acho muito interessante, especialmente no que você está propondo, Gilberto, que é essa mentoria plural, mas, de novo, quem quiser saber de mentoria plural, entra no site da SW Inteligência, que vai ter essa explicação. A citação que a gente quer aqui é dizer que o planeta mudou. Hoje a gente não tem tempo. Hoje as coisas são muito rápidas. Hoje a gente precisa fazer o atalho. Mas o atalho bom. Não o jeitinho do Gerson, da época de 70, que era levar vantagem. Hoje, se a gente demorar para aprender alguma coisa, gente, a hora que a gente aprender, ela já não serve mais. Quem concorda comigo, levanta a mão aí, pode falar. Diga, Marcelo. Amor, eu estou implantando um sistema na empresa, né? Você sabe, já conversei com várias pessoas, inclusive a gente tem primeiro técnicos. Sem venda, nada acontece. Simples. Sem venda, nada acontece. E como funciona isso? A tiazinha lá do cafezinho, ela tem que vender. E como que a pessoa vende? Que nem o Paulo falou, que nem o Sérgio falou, né? Você só consegue vender comunicando. Você só consegue vender. Tem duas formas de vender, né? Tem a forma errada de vender, que você vai lá e tenta enganar o cliente, e a forma certa, que é o quê? Você se especializa e você vai lá com o cliente e mostra o seu potencial, mas fazendo o quê? Comunicando. E, às vezes, você consegue fazer uma venda com a forma que a dona Maria lá do cafezinho, ela leva o café para nós, né, Valmor? O Valmor, acho que ele não se comunicou direito, caiu a ligação. Eu acho que eu estou dando espaço para vocês aparecerem, seu grosso. Quem não comunica se estrumbica, já dizia o Chacria. Mas, assim, quando a gente fala em comunicação, é fundamental, porque nem sempre o que sai da minha boca é o que chega aos seus ouvidos. Às vezes eu falo uma coisa com intenção, quero dizer uma coisa, mas eu não sei me expressar, a pessoa entende outra, você perde a venda, você perde o cliente. E o livro do Sérgio Frota, né, Vencer e Vender com Atitude Inteligente, ele retrata muito isso. Você, como vendedor, você tem que primeiro ouvir. Foi-se o tempo que o vendedor era o cara que falava muito, não é? O vendedor hoje é igual o funcionário de PAG, ele pergunta, deixa o cara falar, e depois que o cara falou tudo, aí dá pra gente a solução que ele tem. E ele tem que ser claro, ele tem que fazer o outro entender, para conseguir realizar a venda, tá? A comunicação eu acho que é tudo. Quando eu brinquei aqui de elevador, o mercado sobe ou desce, a construção civil não para no país. Graças a Deus, é o grande motor da economia, ao lado da agricultura, é a construção civil.
Isso vai fazer o mercado de elevadores crescer? Isso vai fazer o mercado de elevadores subir realmente? O mercado, Sérgio, que é a cozinha industrial, com o aumento da economia, isso vai aquecer de novo? Quer dizer, o mercado de cozinha aquecer é ótimo, né? Mas, enfim, 2021 vai ser melhor que 2022? Desculpa, que 2020? Olha, o Paulo, eu vou te dar alguns números que são números reais, né? Você pega 2020, o único setor que teve crescimento foi a construção civil. E, pasmem, a construção civil na cidade de São Paulo, na região da Grande São Paulo, 8,1%. Na região da Grande São Paulo, 8,1%. Para você ter ideia, o nosso mercado de elevador ele tem uma característica. Quando há recessão, ele é o último a ser atingido. Quando há recessão. Só que tem um detalhe. Quando aquece, ele é o último a sentir o aquecimento. Sabe por quê? Porque a construtora... O último a ser comprado. O elevador é o último a ser comprado. Falou tudo, Sérgio. Então, a gente só começou a sentir o problema do elevador, né, da pandemia, lá por julho, né? Lá por julho de 2020. Por quê? Porque o pessoal ainda estava produzindo coisas que tinham sido vendidas 2018, 2019. E aí deu um baque, né? Aí reaqueceu por volta de janeiro, que aí veio a famosa segunda onda, deu uma travada de novo. Mas, independente disso, em 2020, os dados que nós temos da FEComércio, na Grande São Paulo, foi o único mercado, entendeu? Na construção civil, foi a única área que não teve recessão. E outro detalhe que vocês, não sei se vocês sentiram isso, a região Nordeste, nesse começo de 2021, está bombando, não tem recessão. Está trabalhando a todo vapor, pelo menos na nossa área, entendeu? Um dado engraçado, Marcelo, você trabalha com elevadores e eu trabalho com limpeza, já fiz trabalho de limpeza pós-obras e eu também tenho esse detalhe de ser o último, né? Quando acabou a obra, chegou a minha vez, os caras estão sem dinheiro, ele já gastou tudo na obra, desconto em cima de mim. Eu acabei de pagar um elevador aqui, um elevador caríssimo, cara, você tem que me dar desconto. Poxa, não dá. Agora, ô Gilberto, qual é o diferencial de quem vende elevador? Por que eu vou comprar elevador da figura A e não da figura B? Qual é o diferencial desse mercado aí? Ô, Gilberto, Oi. vou aproveitar e te pedir uma gentileza, já comece a se despedir. A gente já está aqui com 1h30. Tá ótimo o papo, tá excelente. Mas senão depois a gente faz um vídeo que ninguém assiste. Diga lá a resposta do Paulo André. E, Paulo André, o podcast com o Marcelo vai ser outro. Ah, é? Você já trouxe pergunta agora, não vai dar para chamar o cara. Não, eu fiz mentoria para isso, me aguarde. Ele vai vir com umas 30 perguntas a mais agora, viu, Valmor? Só pra... Pode ter certeza, pode ter certeza. Se não, era só para dar um spoiler para o próximo podcast. É isso aí. Eu vou deixar essa resposta aí pro Marcelo. Acho que o Marcelo pode ter muito mais propriedade para falar no mercado desse tema do que eu. Né? Ô, Gilberto, desculpa te cortar. Só percepções. É para dizer o que você acha, meu irmão. Não com a realidade absoluta. A gente está aqui... Obrigado por me lembrar. Olhando o cenário como um todo hoje, eu posso dizer com bastante segurança que o gatilho principal de venda ele está associado ao valor agregado para os clientes finais. Então, quanto maior o valor agregado ligado à tecnologia, ou ligado às soluções inteligentes, ou ligado a serviços de assistência ao cliente mais direcionado, ou pós-vendas mais direcionado, isso realmente chama a atenção do cliente, e o cliente quer, obviamente, sempre algo diferente, algo
ligado à segurança, ligado à comunicação e ligado à inteligência. Então, o cenário estou falando do cenário específico do mercado de elevadores, ele está tomando uma nova forma, também conectando com temas de soluções energéticas, temas ligados à comunicação eficiente, processo de comunicação eficiente, conectando tecnologia. Então, quanto mais tecnologia embarcada no sistema, você consegue oferecer muito mais serviço para o cliente. Por exemplo, você está entrando com o seu carro, você consegue chamar o elevador na garagem, né? Então, você está no carro ainda, você está clicando no seu celular, você chama o elevador. Você está com pânico, você consegue falar com a mesa, falar com alguém, solucionar um problema com o seu celular. Então, isso são soluções embarcadas, que você consegue agregar, e o cliente, obviamente, ele vai querer, entre pagar, por exemplo, R$1.000 de manutenção para uma empresa mais tradicional e pagar R$1.000 para uma empresa, ou R$1.500, e você tem esse valor agregado, a empresa prefere pagar R$1.500, obviamente. Então, indo nessa linha, eu acredito que o mercado de elevador também está passando por essa mudança, né? Os mercados basicamente estão passando por mudança, mas especificamente no cenário dos elevadores, é basicamente isso que eu acredito que está acontecendo. Aproveitando aqui o gancho, eu gostaria muito de poder agradecer a presença de todos, as pessoas que nos prestigiaram aqui, com a audiência de vocês aí no YouTube. Eu fico muito feliz com isso, muito grato a todos vocês que deram um ok lá no Facebook, que deram um ok lá no Instagram. Um grande abraço para todos vocês, em especial, que deram o seu ok lá e puderam confirmar. Nós fizemos aqui um trabalho mais voltado, basicamente isso aqui é um bate-papo super informal, é como se nós estivéssemos aqui no restaurante, um papo super agradável, um papo descontraído para trazer também entretenimento e conhecimento para vocês que estão do outro lado da telinha. O Valmor não se comunicou novamente. Marcelo, a palavra é com você. Gente, eu queria, primeiro agradecer você aí, que eu entrei entrei aí de surpresa, de gaiato aí, né? Pegando vocês no meio do caminho aí. Eu queria, tô conhecendo vocês agora, o Paulo e o Sérgio. É um prazer estar com vocês aí. É um prazer estar com as pessoas aí que estão assistindo e que vão assistir. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí o Gilberto, né, que está proporcionando isso para nós. E eu acredito que essa ferramenta é uma ferramenta que veio para ficar e que a gente vai poder trazer muita informação para as pessoas, né, Gilberto? Então, eu queria agradecer a todos aí. Sem dúvida, o intuito é exatamente esse, né? Poder colaborar de alguma forma, trazendo eficiência, trazendo simplicidade, né? Acima de tudo, e aumentar o nível da gestão, né? Basicamente isso. Gente, se vocês estiverem me escutando, até mais. Então, tchau para vocês. Um forte abraço. Mr. Joaquim, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Agora tá ok. Tá baixinho. Tá, eu não... Só agora que eu consegui entrar no suporte aí do Amor que me mandou o link e depois... Alô. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por vocês estarem conosco aí acompanhando esse... Espera um pouquinho que eu estou insistindo com o Joaquim aqui. Vamos lá. Joaquim, ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo acontece isso. Não tem jeito. Ao vivo é assim. Então, eu tentei entrar, eu estava só ouvindo vocês via YouTube, não consegui interagir. Queria
Super, Joaquim. Grande prazer. Paulo, não conheço, mas... Participação especial. Grande prazer. Participação especial de Joaquim Marques. Super, Joaquim. Super, Joaquim. Participação especial. Grande prazer. Participação. Tava com eco lá para você desligar o telefone dele. Paulo. Oi. Eu vou me despedindo daqui e venha você para fazer o encerramento. Obrigado por todos. Cadê o Sérgio Frota? Acho que a gente precisa fazer uma mentoria com o Sérgio Frota para ele ficar no ar, tadinho, que nem sempre ele consegue ficar. Gilberto, foi gostosíssimo ter você aqui. Muito obrigado. Achei que os caras foram fracos, não te espreitaram nada, mas foi bacana. Acho que deu para entender o que é. Eu quero reforçar que todo mundo que nos ouve, que todas as informações técnicas estão disponíveis no site da SW Inteligência e que aqui era um bate-papo mesmo, é para a gente se divertir de quinta-feira aí. Obrigado. Paulo André, é contigo, meu irmão. Agradeço de coração aos participantes, agradeço mais ainda quem está assistindo a gente, ao vivo, ou que vai assistir a gravação pela internet. Só Percepções não tem a menor intenção de ser tecnicamente correto. Só Percepções é um programa que visa perceber o invisível que faz o visível funcionar. E isso a gente está atingindo com a colaboração de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado, Planeta Terra. Obrigado a todos. Um forte abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Viviane.